Quarta parte, conclusão, item 4. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis. A pedra fundamental dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. A caridade é o ponto principal que vai nos conduzir para Deus. Portanto, Jesus deixou em Mateus capítulo 25, da metade desse capítulo para frente, a partir do 25, 20 até o final, falando de quem ficará na terra e de quem não ficará. E quem ficará são aqueles que fazem a caridade e aqueles que fazem o bem. Todas as profecias apontam para o caminho de quem faz o bem e está na condição melhor, e quem não faz o bem está numa situação complexa. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente, aufere o homem tanto bem que não conseguirá quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais. Será isso possível? Certo, porquanto, desde que ele já deu 10 passos, possível lhe é dar 20 e assim por diante. E a gente vê entre as tribos, tanto as tribos africanas quanto entre os indígenas das Américas, reinando uma plena solidariedade. Saem para caçar, o quem pegou, quem não pegou, chega na tribo, tudo é compartilhado para que todos tenham o que comer. Se vai dar um pedaço ou 2 para cada um, eles vão lá, fazem a conta, cada um come um pedaço. Se der 2 pedaços, cada um come 2 pedaços. Ninguém fica faltando, em falta, e ninguém desperdiça para jogar fora. Então, nós temos que aprender com os povos ditos não civilizados o que eles têm de bom. Ao passo que a gente, muitas das vezes, quer comer por 3 e deixar o outro sem comer 3 dias. Então, nós temos que ver que a questão da solidariedade, da caridade, do desenvolvimento das instituições, das regras que nos conduz à vida, são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento e para a nossa melhoria íntima. À medida que nós vamos nos melhorando, que a gente vai se aperfeiçoando, a gente também, por conseguinte, vai conquistando dias melhores, momentos melhores e uma vida melhor para todos. A vida, aqui na Terra, é um conjunto de regras, é um conjunto de situações que nós precisamos aprender a sentir e a vivenciar para sermos realmente melhores. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que pouco a pouco se extingue as antipatias de povo para povo. Diante da civilização diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo ao outro do mundo eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Começa a existir regras, começa a existir mais solidariedade. Nessa época da codificação, ainda existia escravidão em vários países. E onde não existia escravidão, existia bolsões de misérias muito grandes. Mas também, em alguns lugares, já começava a brotar um sentimento de caridade e de organização social mais avançada. Portanto, se tivéssemos deixado levar todo o conjunto de conquistas sociais, conquistaríamos cada vez mais possibilidade de sermos melhores. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas, e os que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos em marcha à testa da civilização. E ele pede para olhar a questão 789 e 973, que estão na terceira parte, no capítulo 8 da Lei do Progresso. Então, é importante que a gente entenda que ele está falando que não é naquele momento que estava acontecendo tudo isso.
O texto espírita ele é escrito para em cada época que você lê, é como se você estivesse lendo no dia anterior para aquilo que vai acontecer no dia que vem, que se aproxima, ou aquilo no dia que passou. Então, em qualquer momento que a gente lê isso aqui, a gente vai ver que o nosso progresso, o nosso caminhar, está nos impulsionando para o crescimento, para o aprimoramento das nossas almas. Então, vamos ver aqui o que diz essas duas questões da lei do progresso. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? Existem determinados países que até pensam que será possível. Mas o caminhar da humanidade vai nos levando para o entendimento de que as nações são um conjunto de regras, de culturas, de situações, que um dia todos nós vamos nos tornar mais irmãos, mais solidários uns com os outros, mas os processos culturais de cada um é bem distinto. Um dia fui fazendo uma pesquisa sobre a Iugoslávia, que se tornou, se não me engano, 6 países. Cada país daquele tem uma cultura diferente. Tem um que são muçulmanos que acham que tem que andar com roupa toda coberta. Não tem nada contra isso. É apenas um exemplo de andar todo coberto. E o outro tem vários campos de nudismo. Então, dentro de uma nação, tinha 6 subnações lá dentro, que depois se tornaram países independentes, mas que eles são muito diferentes uns dos outros, por isso que se separaram, porque não conviviam bem com regras tão distintas. E isso é importante para todos nós, buscarmos entender, quando está falando aqui, é possível que todos os povos se tornem uma só nação? Não. Uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos, então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver à expensa deles. Quando formos caminhando para a interiorização de valores espirituais, procurarmos nos respeitar mutuamente e aprender a conviver com mais amor uns com os outros, com mais integração principalmente de valores. E uma coisa interessante é que todas as pessoas que vêm no Brasil, eles falam que nós somos muito expansivos, nos cumprimentamos abraçando, dando 2 beijinhos, coisa que nesses outros países não se faz. Na grande maioria dos países não se faz. E aqui eles ficam encantados com isso, porque as pessoas não estão preocupadas em saber quem é você. Eles se aproximam. E tratam as pessoas muito bem, depois que vão saber de qual país é, vão fazer perguntas sobre aquele país, porque ele quer conhecer, ele quer trocar informação, quer puxar assunto. Coisa que em outros países, às vezes a pessoa fica até com medo porque o outro é de outro país. E então nós temos que aprender, pegando esse lado brasileiro para a gente mostrar, então nós temos que procurar entender que sabemos conviver com todos. Independente da raça, da cor, existe logicamente algumas exceções que criam alguns tipos de problemas, mas a grande maioria procura viver bem, criando um todo harmonioso. A humanidade progride por meio dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e se instruem. Quando esses preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempo a tempo, surgem no seio dela homens de gênios que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumento de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Então, cada povo, em cada situação, nós vivenciamos certas condições, vivenciamos certas experiências e certas experimentações para podermos viver bem, para podermos construir bem a nossa vida e as nossas condições de relações humanas. Então, vem um e começa a estabelecer um padrão de vida, de mudança de hábitos, um grupo de indivíduos. E a partir dali, então, vem alguém com autoridade, com firmeza, para assumir a direção dessa nação e dar a ela um novo contorno.
Então, tudo é um processo de encadeamento de ideias para que a gente seja realmente bons no final. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro, concebe-se. Então, conforme a pessoa vai se transformando aqui no mundo físico, também a nação no plano espiritual vai se constituindo melhor. Na época do Kardec, não se falava das organizações que existem no plano espiritual, como as cidades, a estrutura das organizações existente, que hoje, através das obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, nós fomos tomando conhecimento. Então, a vida nossa aqui vai ampliando as informações, os conhecimentos, e todos vão procurando se melhorar. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. E aí ele pede para olhar a questão 222, que é um tópico de várias páginas, considerações sobre a pluralidade das existências. Então, que está no capítulo 5, que todo ele é só uma questão. E a gente vai vendo que na pluralidade das existências é o que faz com que a gente adquira certos valores, adquira certos padrões de ação, porque muitas das vezes nós não paramos para pensar nas consequências dos nossos atos, na nossa forma de agir. A questão 793 é uma das mais bonitas, porque indício você pode reconhecer numa civilização completa. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Crede que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções? Porque vos alojais e vestis melhor que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando te viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã, até então sereis apenas povos esclarecidos e não hão percorrido a primeira fase da civilização. E aqui onde ele coloca povos selvagens, a gente deveria colocar hoje em outros continentes. Porque a Europa sempre criou uma condição de que ela fosse o centro de todas as perfeições. E na época da codificação, abraçou-se também essa ideia, que ali estava que tinha de melhor. E eles agiam de forma extremamente agressiva e selvagem e abusiva ao tomar as terras conquistadas nas Américas e na África. E até hoje, em algumas situações, parecem não ter mudado muita coisa. Então, nós temos que prestar atenção o que é civilizado, o que nós entendemos por civilizado, e de que forma vamos entender as condições de vida em cada país, em cada continente, e como nós vamos lidar uns com os outros. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso moral, necessário que traz consigo o remédio para o mal, que causa à medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. Então, o progresso moral e ético da humanidade é o que vai fazer com que todos cresçam, todos aperfeiçoem e todos busquem a sua melhoria, o seu aperfeiçoamento e o seu crescimento espiritual. Onde as leis nenhum privilégio consagrem, e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que lhe não faltará o necessário. Então, todos nós que vamos vivendo aqui na Terra, temos que prestar atenção. Falamos muito em planeta de transição planetária, mas nós estamos fazendo a nossa transição sentimental? Falamos de um planeta melhor, de um planeta mais aperfeiçoado,
mas os nossos sentimentos estão se tornando mais aperfeiçoados? É muito fácil falar em transição planetária, mas muito complicado e complexo olhar em torno de nós e ver tantas coisas contradizendo a questão 930 e a 793. Portanto, temos que prestar atenção em como estamos conduzindo nossa vida, nossa existência, para sermos realmente melhores, para sermos daqueles que estão edificando em si mesmo as verdades crísticas, para merecermos estar na Terra regenerada. A todos esses respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição e muitas ruínas antigas ainda se tem que abater, até que não restem mais vestígios da barbárie. Poderão, acaso, essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso? Contra essa força viva que é, em si mesma, uma lei da natureza? Então, o progresso vai estabelecer entre os seres humanos, vai procurar ir estabelecendo ao longo da nossa vida, nos impulsionando todos para a perfeição. E é importante começarmos a compreender que a lei de amor, de justiça e caridade vai prevalecer nos corações humanos. Atualmente, até os animais já não podem ser maltratados em muitos países. Então, gradativamente vão sendo substituídas as leis, são sendo criadas leis para proteger não só os seres humanos, mas também os animais e a natureza. Ainda existem aqueles que desrespeitem, que transgridam, mas, no final, as normas se estabelecerão, tudo vai se tornar um caminho para o aperfeiçoamento, para a melhoria. Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, porque não o será mais do que a presente a que lhe há de suceder, se-lo-á pela força das coisas. Então, cada geração vai passando por um processo de aperfeiçoamento, já vai não aceitando certas circunstâncias, certas situações. Embora algumas pessoas sejam treinadas para pensar em como explorar, existem milhões pensando em como se defender. Logicamente que vai tomando volume de aqui e dali, tem um conflito aqui e acolá, mas num dado momento as coisas se estabelecem, as coisas se organizam. E o mal perde o espaço, não tem mais como ele afrontar e se estabelecer entre os homens. Primeiro porque, com as gerações, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livres dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Todo um processo de melhoria, de aperfeiçoamento vai acontecendo e ali vai sendo impulsionado as pessoas para o caminhar da luz, o caminhar para o bem-estar, o caminhar para o aprimoramento de todos. Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há de duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma de sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso se ele não devesse melhorar a posição? Então, o progresso humano vai adquirindo várias características, várias formas. Antigamente se andava a cavalo, de charrete, de carroça, ou em carros muito lentos. Hoje, carros ultra sofisticados, e cada vez mais sofisticando os carros, mais vai sofisticando os carros, até um dado momento em que as pessoas já não querem mais carro. Terão outros meios de transporte mais sofisticados para tal. A sistema de comunicação, em relação ao que nós tínhamos há 20 anos atrás, quando a gente fala em ficha telefônica com jovens, eles falam, mas o que é isso? Aí tem que ir lá procurar umas fotos de ficha telefônica na internet para mostrar para eles o que é, um orelhão para mostrar o que é, porque já não existe tantos facilmente encontrável um orelhão. Então, o mundo vai passando por certas posições, progressos, por certas melhorias, e a gente tem que aprender a acompanhar, tem que aprender a entender isso. Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, progresso intelectual, verificará que não está completa a sua felicidade, reconhecerá-se esta impossível sem a segurança nas relações sociais. Segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar,
logo pela força mesma das coisas. Ele próprio dirigirá o progresso para esta senda, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. O objetivo que a doutrina espírita nos dá, ou a alavanca que ela nos dá para alcançar o objetivo, é a caridade, a importância da caridade, a certeza da vida após a morte, a continuidade da nossa existência e as conquistas das realizações superiores que todos nós precisamos. Procuremos, pois, olhar para dentro de nós mesmos, ver que tipo de progresso intelectual nós estamos fazendo conosco, ver que tipo de progresso ético e moral nós estamos fazendo também conosco, dentro da nossa sociedade, o que nós estamos inspirando aqueles que estão em torno de nós, e olhar se estamos realmente ficando melhores para merecer estar em um planeta melhor e para ajudar também o planeta a ser melhor. Sempre temos que fazer a reflexão. O que eu tenho que melhorar em mim? Não é o que o outro tem que melhorar nele, é o que tem que melhorar em mim. A partir do momento que eu me melhoro a mim mesmo, parece até um trocadilho, né? Mas a partir do momento que eu me melhoro a mim mesmo, outros que estão ao meu redor também vão melhorando, também vão se aperfeiçoando.